Café com Direito retorna aqui na TV Master, a primeira e única, toda nossa, dos paraibanos. E vamos retornar agora para conhecermos mais a fundo, mais um pouquinho como anda a Lei Maria da Penha. E o nosso convidado da semana é Leão Mateus Xerez. Ele foi delegado de Polícia Civil do Estado da Paraíba por 2 anos, defensor público de Aracaju, Sergipe, por 1 ano, promotor de justiça da comarca de Catolé do Rocha e São Bento já há 3 meses. Doutor Leão, muito obrigado por nos dar a honra aqui de esclarecer, de mostrar para a população como anda a aplicação da Lei Maria da Penha. Eu que agradeço a oportunidade de estar ajudando e esclarecendo a população acerca dessa legislação tão importante para o nosso país. Agradecemos. E vamos aqui à pergunta mais interessante. Houve algum avanço efetivo com a introdução da Lei Maria da Penha no ordenamento jurídico no combate à prática de violência doméstica? Indubitavelmente, a Lei Maria da Penha, ela representa um grande avanço em comparação à legislação que vigorava antes da sua edição. Por exemplo, quando havia a prática de violência doméstica, antes da edição dessa lei, o agressor, ele se dirigia à delegacia, assinava um termo de compromisso e se livrava solto, ou seja, já saía porque era um simples TCO, era uma lesão leve e a lei só condicionava a sua saída à assinatura de um termo de compromisso de comparecer em juízo posteriormente. Então, com a edição da Lei Maria da Penha, deixou de ser um crime em que a pessoa assinava um TCO e se livrava solto e o agressor ele passa a ser autuado em flagrante, ele passa a permanecer preso e só sai com o pagamento de uma fiança ou com o pedido de liberdade provisória em juízo. Fora isso, ela trouxe várias outras inovações, tais como a previsão legal, previsão na lei de implementação de medidas protetivas, ou seja, quando a mulher ela se sente ameaçada, sente que sua vida está correndo perigo, ou de seus filhos, em virtude de agressões por parte do seu companheiro, do seu marido, ela pode se dirigir à autoridade policial e pedir para que sejam tomadas algumas providências, algumas medidas protetivas que estão previstas na lei, entre as quais ela pode obrigar o agressor a se afastar do lar conjugal. Além de se afastar, ela pode impedir qualquer tipo de contato do agressor com a agredida, seja por telefone, seja... Se o agressor ele descumprir essas medidas que foram impostas, ele será penalizado. Ele pode, inclusive, muito embora não esteja preso inicialmente, ele pode chegar a ser preso pelo descumprimento dessas medidas, ele pode ser obrigado a ficar uma certa distância da vítima, como aconteceu com o Dado Dolabella. Isso foi de conhecimento público. Dado Dolabella, ele inclusive chegou a ser preso novamente porque ele... Em um camarote, ele se aproximou da... Não foi nem pelo camarote, ele tentou... Ele teve um ato de menosprezo com a decisão judicial, ele brincou com uma trena, brincando com uma trena, dizendo que estava medindo para ver se estava na medida correta, e ele acabou preso por conta daquele ato dele. Mas como é que o Ministério Público, ele atua nessa implementação, nessa questão da implementação da lei mesmo? Lá em Catolé do Rocha, em São Bento, é muito comum que as vítimas elas se dirijam diretamente ao Ministério Público. E essa lei, ela nos autoriza a tomar algumas medidas, visando a proteção das vítimas. Então, quando elas nos procuram, o que é que nós fazemos? Nós tomamos a termo essas declarações, certo? Reduzimos a termos, ela assina, nós assinamos e, com base na lei, nós solicitamos a medida protetiva que seja adequada àquele caso concreto ao juiz, certo? Então, hoje, com essa lei, nós não precisamos aguardar o inquérito policial, pode ser bem mais célere a medida a ser tomada. Então, com 15 minutos, a vítima chegou, tomou o depoimento, tomou as declarações, fez o exame, se for caso de lesão, fez o exame, constatou a lesão, encaminhou ao juiz, com meia hora, a gente está com essa medida protetiva determinada pelo juiz.
ao longo de todo esse processo, quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelo próprio Ministério Público para diminuir a violência, essas que são quando são mais severas? Por incrível que pareça, a grande dificuldade que nós temos hoje ainda é a omissão por parte das vítimas. As vítimas, elas ainda se omitem, elas têm receio de procurar as autoridades, elas preferem ficar na casa do agressor, com o agressor, sendo agredidas, sendo violentadas, a denunciar o seu agressor. Na medida que elas denunciam, né, começa já esse processo, e eu pergunto, existe algum acompanhamento, algum tratamento, algum acompanhamento social, psicológico da vítima, da mulher, da família que sofreu essa agressão? Existe a estrutura, certo? Mas não assim, do Judiciário e do Ministério Público, mas é porque há um sistema integrado. Certo? O Poder Executivo, o Judiciário, o Ministério Público, eles têm uma forma de prestar um auxílio a essa mulher. Em todos os municípios hoje, nós temos psicólogos concursados, temos assistentes sociais, temos toda essa estrutura que permite um acompanhamento dessa vítima da violência. Porque até sabido, a gente até comentou isso aqui, que muitas vezes essa permanência que o senhor comentou da vítima, às vezes é uma questão muito financeira, é a dependência econômica, né? E a gente o senhor que está lá no interior sabe da dificuldade econômica dessas famílias, né? E ver o provedor preso, aí fica na insegurança de denuncia ou não. Mas tudo bem, ela deu entrada, ela começou e o seu agressor está preso. Ela pode voltar atrás? Só fazendo um comentário acerca dessa sua afirmação aí. Inclusive, vários colegas meus fazem. Eles dizem, Leandro, é o seguinte, entre morrer de fome e morrer de pisa, ela prefere morrer de pisa porque ela morre sozinha e os filhos dela vão ter comida. É uma dura escolha. Então, eu chego a achar que essa afirmação um outro posicionamento que não o meu, com base nesse entendimento. E é melhor que elas morram na necessidade econômico-financeira que elas vão passar em virtude da pessoa que leva o seu alimento para casa está presa, porque além dela sofrer, vão sofrer os filhos e todos aqueles que dependem do agressor que está preso. Onde entraria, falando a questão de uma assistência, né, de uma equipe toda para... O problema é que essa assistência material, aí não existe. Até na questão da orientação, de encaminhar para alguma assistência do Estado, do município mesmo, que possa auxiliar. A própria Lei Maria da Penha, ela prevê a possibilidade de fixação de uma pensão alimentícia por parte do agressor. No próprio texto da Lei Maria da Penha, ela já traz, quando ele for afastado, a obrigação dele pagar os alimentos. Mas na realidade... prática. Na teoria, né? Aí, na prática, o que acontece? A grande maioria desses agressores não tem carteira assinada, não tem... trabalham no pasto, ou então na agricultura, e aí eles presos não vão ter... como pagar essa pensão alimentícia. E aí eu pergunto, qual é a consequência do descumprimento dessa obrigação de pagar a pensão alimentícia? Ser preso. Ele já está preso, então vai ser inócua essa punição. E qual é o período em que ele permanece preso caso ele não pague a fiança? E quanto é o valor mais ou menos da fiança? Ela é fixa, ela muda de acordo a intensidade do crime, a gravidade da agressão? A fiança, a regra do valor da fiança, ela está prevista no Código de Processo Penal. Certo? Ela varia agora eu não me lembro, mas de 1 a 5 salários mínimos, ou 1 a 10 salários mínimos, e pode ser até multiplicada em algumas 5 vezes, salvo engano, dependendo da condição financeira do agressor. Certo? Não é pela intensidade do delito, e sim pela agressão e pela capacidade econômico-financeira do agressor. Certo?
Mas na grande maioria das vezes, como esses agressores, na comarca onde eu trabalho, nas comarcas onde eu trabalho, nas promotorias onde exerço a minha função, são pessoas muito pobres, essa fiança ela é arbitrada em meio salário mínimo, um salário mínimo. Até porque, na grande maioria das vezes, as lesões são leves. Gostei da observação. Ainda são leves. É um soco, é um tapa, é um puxão de cabelo. Agora, é evidente que, se chegar na delegacia de polícia, uma mulher espancada de uma forma violenta, o delegado não vai arbitrar em um salário mínimo, ele vai dificultar a saída do agressor. Aproveitando a sua experiência como delegado, nesse período em que o senhor foi delegado, o número foi maior, era maior desse tipo de denúncia, desse tipo de crime? Eu fui delegado de polícia aqui em João Pessoa, na 4ª delegacia distrital, que é no Geisel, na 8ª delegacia distrital, que é no bairro das Indústrias, e na 1ª delegacia, que é em Cruz das Armas. Com relação ao número de delitos desta natureza, apesar de estarmos em João Pessoa, esse número ele chega a alcançar, eu acho que, eu nunca fiz a estatística, mas no mínimo a metade das ocorrências que chegam nas delegacias de polícias distritais é de violência doméstica. E geralmente essa violência ela está aliada ao álcool. Geralmente o agressor ele se embriaga, em virtude da embriaguez, ele agride a sua companheira. E o Ministério Público que o senhor está atuando hoje, existe alguma estrutura especializada nesse caso? Hoje, o Judiciário e o Ministério Público, eles têm, o Judiciário tem uma vara especializada, que tem um juiz que atua no combate à violência doméstica, e tendo uma vara especializada, tem que ter um promotor especializado. Então, na capital, existe essa estrutura. Acredito que em Campina Grande também deva ter, mas no interior não tem como haver uma vara específica para isso, porque é uma estrutura menor. Claro. Então, em São Bento, só tem o juiz e um promotor. Então, já acumula tudo. Então, ele já vai ser o responsável pela repressão a esses delitos. Agora, vamos pegar a sua opinião mesmo, que aqui é a opinião, como defensor público em Sergipe. Nessa sua atuação, o senhor teve que defender os transgressores dessa lei. Como o senhor se posicionava nesses casos específicos? Isso é engraçado, né? Porque a vida ela faz com que nós... conheça os dois lados da moeda. Então, como promotor, hoje eu acuso esses agressores. Hoje eu busco a punição desses agressores. Como defensor, aí vem a diferença do defensor público para o advogado particular. Como defensor público, eu sempre acreditei, quando eu exercia a função de defensor, que eu não era obrigado a buscar a absolvição de pessoas que eu acreditava serem culpadas. A essas pessoas que eu acreditava no tempo que eram culpadas, eu queria que fosse aplicada a lei, mas a lei da forma correta. Então, se a pena dele era para ser 7 anos, eu não ia aceitar que a pena dele fosse 10 anos. Mas eu também não ia tentar fazer com que ele fosse absolvido. A ele tinha que ser aplicada a lei da forma correta. Entendeu? Então, já o advogado particular, não. Isso é da função. Eu cheguei a ser advogado particular também. A função do particular é tentar defender o seu constituinte a todo custo. E eu sei, hoje eu convivo com advogados, tenho amigos advogados de faculdade, amigos do dia a dia, do fórum, e eu sei que eles tentam buscar essa absolvição a todo custo. E eu entendo que o defensor público ele não precisa fazer dessa forma. Ele pode tentar, ele deve, na verdade, ele deve, porque ele é bancado pelo Estado, ele deve fazer com que a lei seja aplicada da maneira correta. E como defensor público, quando eu ia defender pessoas que teriam agredido as suas companheiras, esposas, eu não tentava a sua absolvição cega. Claro. E sim que ele fosse punido, que ele fosse tratado... É a questão da ética. Da forma correta. E, olha,
não atuo na área penal, né, minha área é tributária, mas conversando com alguns colegas no cafezinho, né, sempre me encontro nos cafezinhos, vem a pergunta, sim, doutora, mas e a Lei Maria da Penha? Já foi utilizada, já foi solicitada a aplicação por um homem? Aí eu lhe repasso essa pergunta, porque eu não soube responder se a lei deixava brecha para que um homem se a utilizasse no caso de ser agredido por mulher. Eu acho meio difícil a mulher agredir um homem, sinceramente, somos muito delicadas para isso, né? Mas está aí a pessoa que poderia nos dar essa resposta. Há um equívoco da sua parte, muitas mulheres agredem os companheiros, viu? Não são poucas não, há um grande número. Mas essa lei, você vê no artigo 1º que ela se direciona apenas para a proteção da mulher. Há quem questione a sua constitucionalidade neste aspecto, porque o artigo 5º, no seu parágrafo, nos seus incisos, ele diz que todos são iguais perante a lei, princípio da isonomia, certo? Que diz que todos são iguais perante a lei. Só que esse princípio da isonomia, ele, na sua interpretação, ele diz que todos são iguais nas medidas das suas igualdades e deve tratar os iguais. Exatamente. Então deve-se olhar as diferenças das pessoas. Então, há um posicionamento que entende que deveria se aplicar, isso é doutrina, certo? Há uma doutrina que entende que deveria se aplicar, porque naquela situação eles são iguais, homens e mulheres são iguais, é um casal, a mulher agredindo o homem, e outro entendimento que não, que a lei é clara, ela deve se aplicar apenas à mulher, tendo em vista que na grande maioria dos casos a agressão se dirige contra a mulher. Então, como nós estamos aqui diante de um profissional que já passou por 3 esferas, como delegado, defensor público e agora promotor, né, eu quero que você, nessas três esferas que você passou, já houve algum caso de chegar lá um homem acusando a mulher de agressão? Ah, já. Com certeza, já. E aí a gente aplica para a mulher, nessas hipóteses, o Código Penal. Né? Aí ela vai responder pela lesão corporal, seja leve, grave ou gravíssima, que ela tenha praticado contra o seu companheiro. Ficando restrita exclusivamente à questão do Código Penal. Porque a Lei Maria da Penha é uma lei extravagante, né? Ela não está dentro do Código Penal. É a Lei 11.340 de 2006. Então, quando a vítima é o homem, Código Penal. Quando a vítima é a mulher, Lei Maria da Penha. Doutor Leão, a gente, quando eu falo a gente, sou eu, a minha equipe do programa Café com Direito, vocês, telespectadores, nós agradecemos a sua presença, o seu esclarecimento, né? Lhe parabenizamos, né, pela sua carreira e dizemos que o programa Café com Direito está aqui aberto para as novidades, para a realidade, né, da efetivação dessa lei, tá? E a gente agradece também a você, telespectador, por permanecer assistindo o programa Café com Direito, que é informação e cidadania com beleza e arte para você. E até a próxima semana.